You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands. Olá pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Elielton Silva, sou criador desse canal, Espaço da Sobrevivência, e hoje falaremos sobre a diferença entre drop e delete. Pessoal, no começo, assim quando eu comecei a aprender sobre a linguagem SQL, eu sei que muita gente também pensava assim, que o drop era a mesma coisa que o delete, era igual ao delete, mas não, pessoal, é diferente, eles são diferentes. E hoje eu vou trazer um pouco da teoria para vocês e mostrar essa diferença na prática, para vocês verem que realmente eles não são iguais, eles são diferentes, o drop e o delete. Então, para poder falar sobre esses dois comandos, nós devemos entender o seguinte: a linguagem SQL, que é a linguagem utilizada para gerenciar banco de dados, ela é composta por diversas sublinguagens, Dentre elas estão a linguagem DDL, a linguagem DML, a linguagem DQL, TCL e DCL. Esse comando que é o comando drop e o delete, onde é que eles vão se diferenciar? Bem, o comando que é o drop, ele faz parte da linguagem que compõe o SQL, que é a linguagem DDL, que significa Data Definition Language. Ou seja, ele é a linguagem de definição de dados. E já o DML, ele faz parte do Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. Bem, Elielton, você falou aí, mas eu não entendi nada ainda. Pois bem, pessoal, mas calma que vocês vão passar a entender. Basicamente, a linguagem DDL, que é a linguagem de definição de dados, quando você começa a estudar sobre essa linguagem, você vai ver que essa linguagem ela trabalha na estrutura do banco de dados. Tanto que com o comando create, por exemplo, você pode criar o banco de dados, você pode criar a tabela onde os dados serão armazenados. Quando você cria a tabela, você define as colunas, quais tipos de dado cada coluna vai receber. E então, ou seja, a linguagem DLL ela mexe na estrutura do banco de dados, Ela mexe realmente na criação do banco de dados em si. Já a linguagem DML, ela já vai trabalhar com a manipulação dos dados dentro da tabela. Quando você cria um banco de dados, aí você cria a tabela dentro desse banco de dados, você pode, depois que a tabela está criada, você consegue inserir informações lá dentro. Você pode inserir dados, sobre um determinado domínio específico. Por exemplo, a tabela de cadastro. Então, você pode botar informações de clientes, de fornecedores, enfim. É aí que ele vai se diferenciar. Enquanto um trabalha com a estrutura, do banco de dados, o outro se atém, ou seja, serve para trabalhar com a manipulação dos dados dentro de uma tabela, E, enfim, esses dois comandos, apesar deles terem realmente a intenção de apagar algo, digamos assim, que é o drop e o delete, essa diferença vai acontecer na hora de você tentar apagar um banco de dados, ou você apagar uma tabela, ou simplesmente na hora de você excluir uma informação de dentro de uma tabela. E é isso que vamos ver. Pessoal, se você não conhece ainda nenhuma dessas sublinguagens ou então de alguns desses comandos, eu estou criando um curso aqui. Eu já gravei 22 aulas, estou gravando ainda o curso. Assim que ficar pronto, eu vou deixar ele na descrição desse vídeo, de alguns vídeos que eu estou postando sobre a linguagem SQL. Então, se você quiser conhecer mais, se você quer aprender as bases do SQL, também já vou estar deixando o link do curso aqui para você dar uma olhada, conferir. Se você gostar, fazer o curso, Eu vou deixar aqui, tá em fase de criação ainda, então pode deixar de enrolação. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que isso funciona. Para mostrar isso para vocês, eu vou usar aqui o AmpServe. No curso eu também ensino como instalar o AmpServe, como rodar, enfim. Depois que você abrir o AmpServe aqui, eu vou abrir aqui o PHPMyAdmin, que é o nosso gerenciador de banco de dados. Aqui, do lado esquerdo aqui, eu tenho alguns bancos de dados. E aqui, pessoal, é que vai ficar gritante essa diferença entre o comando drop e o comando delete. Aí você deve se perguntar, quando eu devo usar o comando drop? Você vai usar o comando drop
quando você desejar excluir um banco de dados ou tabelas, né? Quando você vai excluir uma estrutura em si, realmente. Quando você for excluir um banco de dados, seja ele qual for, ou você for excluir uma tabela, você usa o comando drop. Agora, e quando eu uso o comando delete? Todas as vezes que você precisar excluir alguma informação dentro de uma tabela, você vai usar o comando delete. Então, eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Por exemplo, eu tenho esse banco de dados aqui, que é o banco de dados junção. Dentro desse banco de dados, eu tenho uma tabela chamada departamentos e tenho uma tabela empregados. Suponhamos que eu quero excluir esse banco de dados aqui, que é banco de dados junção. Então, se eu viesse aqui e colocasse a sintaxe delete data base, aí colocasse o banco de dados junção, se eu tentar executar esse comando, olha só o que o gerenciador vai falar para a gente. Ele vai falar assim, ó, você tem um erro na sintaxe do seu SQL, próximo à database. E qual é o erro? O erro é o comando delete. O comando delete ele não serve para mexer com estruturas de banco de dados. Ele serve apenas para manipular os dados, ou seja, excluir dados que já estão gravados dentro de uma tabela, né? Então, só por aqui vocês já estão observando. Antes de eu excluir essa tabela, esse banco de dados aqui com o comando drop, para mostrar para vocês, eu vou usar aqui o comando delete para apagar aqui alguns dados. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui essa tabela aqui, que é a tabela de departamentos. Dentro dessa tabela eu tenho 3 colunas, que é a coluna departamento, código, departamento nome e o ID do empregado. E eu tenho aqui 8 gravações inseridas aqui. Então, vamos supor aqui, por exemplo, que eu quero excluir essa gravação aqui, onde o código do departamento é o número 8, né? Eu quero excluir essa informação. Então, qual é o comando que eu uso? Eu uso o comando delete. Então, por exemplo, delete, ou seja, apague, né, os dados from. Aí eu especifico, apague os dados da tabela. Qual é o nome da tabela? A tabela departamentos. Aí, beleza. Apague os dados da tabela departamento. Se eu só simplesmente desse comando aqui, ele vai apagar tudo, né? E eu não quero apagar todas as informações dentro dessa tabela aqui. Eu quero apagar apenas uma coluna, uma linha só. Então, eu vou colocar aqui um filtro. Então, apague para mim as informações da tabela departamentos, onde a coluna, né, departamento código, seja igual a 8. Tem o valor 8. Qual coluna, qual linha possui esse valor aqui? É a linha 8, como eu mostrei para vocês. Então, se eu executar ele aqui, ele até me pergunta, ó, realmente deseja executar esse comando? Porque ele sabe que eu vou excluir uma linha. Então, sim, ok. E automaticamente a query é executada, que é a consulta. E se agora eu vim aqui em departamentos, observe que agora eu restou apenas 7 linhas, né, com 7 gravações. Então, o comando delete, ele serve para trabalhar e manipular dados que já estão dentro de uma tabela. Ele não mexe com a estrutura. Eu vou apagar também, por exemplo, essa primeira linha aqui. Eu vou usar esse identificador aqui, que é o código de departamento igual a 1. Para isso aqui, a única coisa que eu vou fazer, eu vou digitar aqui novamente o código. E aqui, da última vez a gente colocou 8, aqui eu vou colocar 1. E simplesmente vou dar um executar. Ele mais uma vez me pergunta se realmente eu desejo fazer isso. Aí eu digo que sim. E pronto, eu excluí essa linha, a linha de número 1, né? Onde tinha o ID número 1. Eu excluí o ID de número 1 e o ID de número 8. Tudo que tinha naquela linha dali para frente foi pro saco, apagou. Então, esse é o uso do comando delete. Agora eu vou mostrar para vocês o uso do comando drop, né? Da mesma maneira, se eu tentar excluir uma linha aqui com o comando drop, vai dar erro. Se eu tentar excluir algum dado em específico, por exemplo, drop aqui, ó, logo de início, o gerenciador ele já sabe que a minha expressão tá errada, porque o drop é fácil. Amigo, o drop não é aí não, o drop não é aí. Tá errada essa sintaxe aí, tá errada. Ele já sabe que tá errada. Então, mas só pra gente testar, eu vou colocar aqui. Se eu tentar executar esse comando, ele vai dar um erro, ó. Você tem um erro de sintaxe. Porque ele realmente sabe que esse comando que é o drop, ele serve apenas para apagar estruturas, né? Ou uma tabela
ou um banco de dados. Então, para começar a usar o comando drop, primeiramente eu vou deletar essa tabela aqui, ó, que é a tabela departamento. Então eu dou aqui um drop table e em seguida, qual é a tabela que eu quero apagar? A tabela departamentos. Eu quero excluir essa tabela, né? Se eu executar esse comando aqui, observem que essa tabela aqui, dentro desse banco de dados, vai-se embora. Ó, ele realmente ainda pergunta aqui, ó, realmente deseja executar o drop? Ok. Então, apagou. Observem que aqui, essa tabela já foi. Excluir a tabela. Da mesma maneira, de novo, eu vou usar esse mesmo comando, só que agora, ao invés de apagar a tabela departamento, que já não existe mais, eu vou apagar a tabela empregados. Se executar aqui, a tabela empregados vai ser apagada junto com todos os dados que estão dentro dela. Então, vou dar um executar. Ele pergunta se realmente é isso que eu quero fazer. Ok e tchau. Agora, o banco de dados aqui, junção, não existe mais nenhuma tabela dentro dele. Ele está vazio. A única coisa que ele aparece é para a gente, essa opção, ó, nenhuma tabela encontrada nessa base de dados. Deseja que tipo, criar uma tabela? Aí você pode aqui criar uma tabela. Você vai dar um nome para ela, o número de colunas, né? Enfim. E o comando drop também, ele serve, como eu falei para vocês, serve para apagar tabelas e serve para apagar banco de dados. Então, já que eu apaguei as duas tabelas, agora eu quero apagar o banco de dados. Então, a sintaxe é drop database, apagar banco de dados, e em seguida eu insiro o nome do banco de dados. Então, eu quero excluir o banco de dados aqui, chamado junção. Se eu executar, tchau, o banco de dados junção também já não existe mais. Então, essa é a diferença entre o comando drop e o comando delete. E vocês agora passaram a entender que, enquanto o comando drop ele vai atuar nas estruturas, né, na estrutura do banco de dados e das tabelas, o comando delete ele vai atuar só simplesmente na manipulação dos dados que já estão gravados dentro de uma tabela, né, excluindo alguma informação de dentro da tabela. Mas com o comando delete você não consegue apagar uma tabela e nem consegue apagar um banco de dados. O máximo que você consegue é apagar todos os dados de uma tabela só, mas a estrutura da tabela em si ainda permanece, certo? Como por exemplo, para finalizar aqui, eu vou mostrar isso para vocês. Eu tenho aqui, deixa eu caçar aqui vou pegar como por exemplo aqui essa tabela aqui, categorias. Eu vou dar um delete aqui, categoria. Se eu executar esse comando, eu vou apagar aqui todos os dados que existem dentro da tabela categoria, mas a tabela categorias, pessoal, ela não é excluída. Eu só apago os dados, a estrutura se mantém, a estrutura da tabela. Ó, se eu clicar aqui dentro da tabela, observe que ele tem essas gravações. Então, se eu rodar esse comando aqui, que é o comando que eu estava com ele, olha só que interessante. Todos os dados da tabela, ó, foram excluídos, que estavam aqui dentro dela. Porém, ó, a estrutura dela se manteve, ó, as colunas dela ainda pertencem, ó, a tabela está aqui, o nome das colunas ainda estão aqui. Se você vem aqui até sabe olhar a estrutura da tabela, você vai observar, ó, que a coluna categoria está aqui, o tipo de dado dela que ainda está aqui dentro, ó, o nome da segunda coluna está aqui, o tipo de dado dela também está aqui. Então a estrutura se manteve da tabela. A única coisa que você apagou foi os dados. Espero ter esclarecido essa dúvida para vocês, pessoal. Então, se você tiver gostado desse vídeo, dá aquele like para ajudar o nosso canal. E mais uma vez, reforçando, se você quiser aprender mais sobre o SQL, eu estou criando um curso aqui do SQL do zero, trazendo a linguagem mais simples possível para quem deseja trabalhar com banco de dados e que não entende muito também. Estou trazendo esse curso aqui e vou deixar ele na descrição desses vídeos quando eu concluir ele. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau, se cuidem.